Bom dia, pessoal. Estamos na nossa meta 27. Eu continuo falando de regência, né? Porque como regência é um termo, é uma classe ampla, pode gerar algumas dúvidas, então nessa meta 27 continuamos falando de regência. Regência nominal. Pessoal, alguns nomes, substantivos, adjetivos, advérbios vão exigir a presença de um outro termo para completar o seu sentido. Logo, a relação entre os nomes e os complementos é o que nós estamos chamando de regência nominal. Será ela quem irá determinar a presença ou a ausência de preposição e qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido daquilo que se quer expressar, certo? O nome que exige a presença de um complemento vai ser chamado de termo regente. Já o seu complemento receberá o nome de termo regido. Olha o exemplo lá com a prof. Eu tinha certeza da vitória. Certeza é o meu termo regente. Da vitória é o meu termo regido. Isto é uma regência nominal. Por que nominal? Porque certeza é nome, é um substantivo abstrato. Então, se eu estou trabalhando com substantivo, com nome, a minha regência será uma regência nominal. Tranquilo? Como alguns nomes precisam de regência, a gente tem aqui um quadro que vai nos mostrar a regência de alguns desses nomes de acordo com a norma culta padrão. Então, acordo. Você pode estar de acordo com alguma coisa ou um acordo entre algo. Posso dizer, estou de acordo com você. Acordo, termo regente, com você, termo regido com preposição. Certo? Estou contente por ter ganhado na loteria. Contente, termo regente, por ter ganhado na loteria, termo regido por preposição. Regência nominal, ok? E aí é interessante falarmos um pouquinho sobre as preposições e os sentidos estabelecidos pelas preposições. Gente, as preposições atribuem um significado às relações que elas estabelecem, certo? O sentido de uma frase pode mudar de acordo com a preposição que eu uso. Olha lá, a casa foi construída com madeira. A casa foi construída sem madeira. Veja que com e sem, estou mudando o sentido. Sem madeira quer dizer que, sei lá, a casa é de palha, a casa é de tijolos, a casa é de qualquer outro material, menos madeira. Mas, em muitos casos, o sentido se mantém mesmo com a alteração da preposição. Olha lá o exemplo. A decisão foi benéfica para todos. A decisão foi benéfica a todos. E neste caso aqui, mesmo alterando a preposição, eu continuo com o mesmo sentido. Tranquilinho? Agora falando sobre a regência verbal. Nós sabemos que alguns verbos exigem a presença de um outro termo para completar o seu sentido. A relação entre os verbos e os seus complementos receberá o nome de regência verbal. É ela que determina a presença ou a ausência de preposição e qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido que a gente quer expressar. Alguns verbos, como o verbo encontrar, irá admitir mais de uma regência, certo? Nesses casos, ao ter o seu sentido alterado, a sua regência também vai mudar, passando a exigir outra preposição. Portanto, gente, a regência de um verbo pode mudar conforme o sentido que ele quer expressar. Há casos que um verbo pode aceitar preposições diferentes das prescritas pelas regras sem sofrer alteração de sentido. Olha lá. Malu, namora Pedro. Malu namora com Pedro. Quando a gente está falando de norma culta padrão, a gente recomenda o primeiro uso. Malu namora Pedro. Mesmo que o segundo seja mais utilizado, a gente fala mais Malu namora com Pedro, certo? Em contextos formais, as regras de regência elas são exigidas e, portanto, a gente recomenda que sejam utilizadas. Por isso que a gente precisa entender e conhecer os casos da regência de acordo com a norma padrão. Na regência verbal, o termo regente vai ser o verbo, porque ele vai exigir a presença de um complemento. Esse complemento do verbo eu vou chamar de termo regido. Então, olha lá. Andrew se dirigiu à velha senhora. Dirigiu, termo regente, é o meu verbo. A velha senhora é termo regido. Notem que aqui é um termo regido com preposição, porque esse A está craseado. Acraseado é a junção de preposição com artigo feminino a. Certo? E nosso termo regido, no caso, é, portanto, um objeto indireto.
Transitividade verbal. Gente, a noção da regência verbal, ela está diretamente relacionada à transitividade dos verbos. Logo, nós temos que saber que verbos intransitivos são aqueles que não precisam de um complemento. Então, eu falo lá, o cachorro morreu. Morreu. Não precisa de um complemento. Posso ter um complemento, que vai ser meu adjunto, mas ele não é necessário. Verbos transitivos diretos, que são complementados por objeto direto e não tem preposição. Verbos transitivos indiretos, que são complementados por objeto indireto e tem necessariamente preposição. E verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo e, portanto, são complementados por objetos diretos e indiretos. Tranquilinho? A aula de hoje foi isso. Beijo grande e até semana que vem.